Ilustres amigos do Clube VIP e do Clube de Membros, no vídeo de hoje nós falaremos sobre os principais gráficos do Bitcoin para responder algumas perguntas. Será que realmente estamos num ciclo de alta? Quanto é que o preço do Bitcoin pode chegar no final do ciclo? E a terceira pergunta, quando é que seria este final de ciclo? Vininvest, o único canal do YouTube que não te desampara e acompanha você até o fim do ciclo das criptomoedas. Vamos lá! Aqui nós temos um histórico de inúmeros gráficos que tentam prever o valor final do Bitcoin. Eu digo prever porque ele tem o preço imprevisível. Veja que são inúmeros gráficos que você pode utilizar. Quais que eu adotei? Eu adotei 3 gráficos padrão para te informar. Mas se você quiser, posso trazer outros caso você se interesse por esse assunto. Eu escolhi os gráficos baseado em algumas questões. Primeiro gráfico é o gráfico mais famoso de avaliação do Bitcoin. O gráfico do Plan B. Se você não conhece, aguarde que eu vou te mostrar. Depois, o gráfico arco-íris, o segundo mais famoso. E por fim, no final, o gráfico que foi mais certeiro até agora. Mas volto a dizer, inúmeros gráficos tentam fazer essa projeção. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para você e já responder logo no início. Todos os gráficos indicam que o ciclo de alta vai continuar. Vou repetir, ciclo de alta do Bitcoin continua intacto. Só que dentro dessa primeira questão tem a segunda. Não quer dizer que ele não vai cair. Bitcoin é assim, ele sobe 50%, pode cair 15% a 20%, assusta aquela galera e depois volta a subir 60%, 70%. Esse é o ciclo maior e o ciclo tradicional do Bitcoin nessa reta final. Espero que você tenha entendido. Teremos turbulência no meio do caminho, mas essa turbulência é para o preço continuar subindo. E quando o Bitcoin fica lateralizado igual agora, outras moedas explodiram, como por exemplo o Ethereum, que eu falei lá no início do nosso Clube VIP e você deve ter acompanhado. Vamos lá então. Vamos começar então pelo primeiro modelo. Esse primeiro modelo chama Stock to Flow. Foi desenvolvido pelo famoso Plan B. O que ele traz? Olha esse gráfico aí ao seu lado. No canto direito, bem aqui, você está vendo uma barra que começa em 1.400 em vermelho e ela vai transacionando para um laranja, um amarelo, um verde e até um azul. O que significa isso aí? É a distância para o próximo halving. Halving é quando há o corte no pagamento da mineração, daqueles então que fazem o processamento das operações de compra e venda do Bitcoin. Geralmente, 6 meses após o halving, o preço dispara. E o que ele traz de importante? Repara no gráfico. Toda vez que nós temos aí aproximadamente essa distância de 800, nós verificamos que o preço dispara. Veja esse número 800, ele está entre um amarelo e um verde. Agora, olha aqui o que aconteceu no preço. Veja aqui no ciclo lá que nós tivemos em torno de 2012. O preço literalmente disparou. Depois, novamente um pouco mais à frente aí, lá para 17 para 18. Novamente ficou amarelado e disparou. No último ciclo que nós tivemos aqui, tivemos 2 topos. O primeiro, veja que ele ficou em torno de vermelho. O preço caiu e depois ele volta para o amarelado. Então agora, veja que nós estamos exatamente aqui, no ponto vermelho, em torno então de 100 mil dólares. O que ele indica? Nós estamos entre 200 a 250 dias do final do topo do Bitcoin. Anota aí, 200 a 250, 260 dias. Em outras palavras, 6 a 8 meses aproximadamente para o fim desse topo. É isso que esse indicador mostra para nós. A tendência de alta continua intacta. E eu sei, você já deve estar se perguntando, ok, Vini, se ele vai subir, quanto é que ele pode continuar subindo com essa redução, então, da emissão de Bitcoin? E aqui eu trago, então, o post do Plan B no Twitter. Se você não conhece ele, ele é realmente aí
uma pessoa no Twitter muito ativa e ele fez essa postagem. Essa postagem é do dia, vamos verificar aqui agora. Vamos ver quando é que fez. Ele fez início de dezembro. Minha orientação futura para 2024 não mudou nada desde 6 de outubro de 2022. Ou seja, ele recapitulou uma postagem de mais de 2 anos, quando o Bitcoin estava em 20 mil. Veja o que ele falou. Aumento da redução pela metade em abril de 2024. Isso aqui é o halving. Ele já estava projetando que o halving aconteceria em abril. E geralmente aconteceu. Ele acertou em cheio. Só que não é que o preço sobe no halving. Sobe 6 meses após o halving, que foi em outubro. Aí ele diz, reduzindo pela metade em 50 mil, 55 mil. E bomba após a metade. Foi isso mesmo. Se você olhar aí o gráfico do Bitcoin, ele despenca depois do halving e depois ele dispara. Ele disse ainda, atingir 100 mil em 2024. Eu gravo esse vídeo em meados de dezembro de 2024, quando ele está realmente em 100 mil. Agora vem a parte mais polêmica. Atingir 500 mil dólares é a projeção dele, variando de 250 mil a 1 milhão. Quando isso, Vini? Em 2025. Essa é a projeção dele para 2025. Se vai se concretizar, eu não sei. Eu prefiro trabalhar com números mais baixos que eu vou te falar ao final. Mas tá aí, o mais midiático de todos, Plan B, e a sua postagem sobre o Stock to Flow. Tá aí a postagem dele do dia 6 de dezembro. Se quiser acessar e seguir ele, tá aí, ó, é o que tem o selinho azul e você pode segui-lo e acompanhar. Se você já tá gostando, dá aquele super like, porque nós vamos agora para o segundo gráfico mais famoso, o famoso gráfico arco-íris. Gráfico arco-íris é uma projeção logarítmica do Bitcoin. Ele parte do pressuposto que o Bitcoin, como vai ter então a sua redução, o seu estoque reduzido ao longo do tempo, o preço dele vai continuar subindo. Só que à medida que o tempo passa, ele tende a subir menos. Veja que a inclinação inicial do gráfico, ela é muito apontada para cima. Depois ele vai dando uma corrigida, mas sempre está subindo. É isso que você precisa entender. Olha aqui do lado direito do seu vídeo algumas informações. Vou começar de baixo para cima. O traço branco é o preço que você está verificando. E cada ícone desse arco-íris significa uma indicação de preço. Por exemplo, o roxo, que é essa linha bem aqui embaixo, ele diz Bitcoin morto. Significa quando todo mundo fala que o Bitcoin acabou, morreu, não é hora de comprar. Geralmente, quando está nessa linha roxa, é o melhor momento, desde que você tenha paciência. Depois, ele bota o azul escuro, venda de fogo, ou seja, olha, não vale a pena você comprar, é muito arriscado. Depois, ele caminha para um verde aí, um pouco mais discreto, que ele fala comprar. Seria a compra mais correta. Olhem que movimento que ele está aqui agora, olhando a linha branca que ele está mostrando. Está exatamente nesse momento. Depois ele diz, a linha verde, acumular. Acima dela, ainda está barato. E assim vai subindo até que chega lá na linha vermelha, bolha máxima, e abaixo dela, venda a sério. Então aqui você tem uma noção de quanto é que o preço pode estar. Veja quanto tempo ele ficou nessa parte de baixo, dando oportunidade para os investidores. Agora, atualmente, ele está aí, ó, 102 para 101, aproximadamente 100 mil dólares, dizendo por esse gráfico que até 140 mil ainda está barato. Vini, é isso que você acredita? Não, não é isso que eu acredito, mas o tempo vai dizer e no final eu vou te colocar. Esse gráfico aqui, podemos fazer até uma projeção de valores, colocando até meados de 2025. Vamos pegar exatamente até o meio do ano para ficar mais fácil. E você entender aí, estamos chegando aqui, pronto, dia 2 de junho. Se nós colocarmos aí essa tela e você printar, veja que ele está indicando ainda está barato, 170 mil dólares. Depois, holder, ou seja, segurar, 236 mil. E seria a venda aí entre 236 e 325 mil dólares. É uma projeção mais conservadora que a projeção do Plan B.
mas eu continuo dizendo, não é a minha projeção. São o que os gráficos estão mostrando e que pode chegar lá. Por isso é que eu venho dizendo, prepare-se, a alta continua e deve ficar aí então, pelo menos no Bitcoin, de 6 a 7 meses aí para frente. Com um detalhe, depois que o Bitcoin começar a lateralizar ou mesmo cair, o fluxo caminha para as outras moedas. Primeiro para o Ethereum, depois para as large caps e depois para as middle caps e também para as moedas menores. Ele não termina da noite para o dia. Há uma migração até o encerramento do ciclo. Tá aí, segundo gráfico é o gráfico arco-íris, uma projeção logarítmica do Bitcoin, baseado em cada um dos halves. Para finalizar, o terceiro gráfico que eu acho importante, P-Cycle Top. É isso mesmo, P-Cycle Top. É um nome esquisito, mas foi esse ciclo que mais acertou nos últimos movimentos. Eu vou te explicar o que está por trás dele. Ele pega a média móvel de 111 dias, ou seja, uma média móvel histórica do Bitcoin, e traça também uma outra média, a média móvel de 355 dias, de 50 dias, multiplicada por 2. Então, ele traz um intervalo entre essas duas médias, de maneira que quando uma cruza a outra, você já sabe que está na hora de sair. Então, explicando para você melhor, a parte esverdeada é o preço do Bitcoin, nesse gráfico que você está olhando. A parte azulada é a média de 111 dias. Vou repetir, a parte verde, puxando aí para um amarelo, é o preço do Bitcoin. Em azul é a média dele de 111 dias. E na parte rosa é essa média de 350 multiplicada por 2. Agora você já entendeu e fica fácil. Toda vez que a média da roxa passar para cima da azul, significa topo. Olha o que indicou aqui. Quando ela passou, foi muito perto do acerto do topo do Bitcoin. Foi questão de dias, lá quando nós tivemos o topo do ciclo do Bitcoin, mais ou menos ali em 2012, 2013, aliás. Depois nós tivemos novamente, olha ela aqui, o cruzamento das médias acertando. E aqui foi ainda mais preciso. Nesse último ciclo que nós tivemos, olha o cruzamento, foi praticamente certeiro. Aqui ele traz inclusive essas informações, o desempenho histórico. Em abril de 2023, ele sinalizou o topo em 5 de abril. 4 dias depois, o Bitcoin atingiu o pico. 4 dias depois, apenas isso. Em dezembro de 2017, 14 de dezembro, foi acionado. 3 dias depois, ele atingiu aí o pico. Veja que depois, em 2021, o indicador previu o topo em 3 de abril e ele atingiu o seu recorde 11 dias depois. Ou seja, é uma precisão muito interessante considerando os últimos 3 ciclos. Resumo final aqui para você que eu quero que você compreenda. Ponto número 1, o ciclo continua do Bitcoin. Expectativa aí de 6 a 9 meses para esse ciclo se encerrar. Ponto número 2, como o ciclo de alta continua, a tendência nesse médio prazo é de alta. Isso significa que não vai cair? Não. Teremos quedas e teremos quedas fortes. Como é que nós vamos trabalhar? Na carteira holder, quando nós tivermos queda, será momento para compra. Na carteira trader, quando tiver queda, nós não vamos comprar. Entenda esse movimento e se posicione de acordo com as carteiras. Holder é para o longo prazo, então você aproveita nas quedas. Trader é para o curto prazo. Se cair, não vale a pena comprar. Entenda esses dois fluxos. Terceiro ponto, para quanto é que vai o preço do Bitcoin? Você viu aí o Plan B falando entre 250 mil a 500 mil dólares. Você viu aí também o gráfico arco-íris indicando que pode chegar entre 250 a 350 mil dólares. Eu acredito que nós vamos segurar aí próximo entre 130 e 140 mil. Não podemos ter ganância, mas o mercado é que vai indicar com mais precisão. Tenha a cabeça em mente, o lado comportamental é que fará a diferença. E eu estarei te mostrando tudo isso ao longo das nossas carteiras. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.